Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional aqui no Complexo de Ensino Renato Saraiva. Antes de mais nada, eu gostaria de relembrar os nossos endereços nas redes sociais, que são esses que você vê na sua tela agora. No Facebook, www.facebook.com/prof.roberionunes e no Instagram, @prof.roberionunes. Mais uma vez, fica o meu convite para que você nos siga nas redes sociais e fique atualizado com as últimas novidades legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais do direito constitucional e do direito público como um todo. Nós vamos conversar a partir de agora sobre a intervenção. A intervenção é um tema muito importante na federação, é um ponto nervoso da federação. O normal na federação é que cada entidade federada exerça o rol de competências que a Constituição lhe atribui. A União, os estados, os municípios, o Distrito Federal exercem rotineiramente as suas competências constitucionais. Através da intervenção, uma entidade pode interferir nos assuntos de uma outra entidade federada. Então, nós temos uma entidade que intervém em outra entidade da federação, exercendo temporariamente algumas de suas competências constitucionais. Um conceito que pode ser muito útil a todos nós é o conceito do professor José Afonso da Silva, para quem a intervenção é ato político que consiste na incursão da entidade interventora nos negócios da entidade que a suporta. Portanto, intervenção é um ato político através do qual uma entidade federada pode excepcionalmente exercer uma parcela das atribuições constitucionais de uma outra entidade. A intervenção pode ser de três espécies nos termos da Constituição de 88. Nós podemos encontrar a intervenção da União nos estados, ou a intervenção de um estado em município, ou a intervenção da União em município situado em território. Além disso, a intervenção só pode ocorrer obedecendo a determinados princípios e quando forem verificados determinados pressupostos de fundo ou motivos da intervenção. Quais são os princípios da intervenção? A intervenção obedece aos princípios da excepcionalidade ou não intervenção, da necessidade, da formalidade e da temporariedade. A excepcionalidade ou não intervenção significa que a intervenção é uma exceção. A regra é a não intervenção. A regra é que cada entidade federada desenvolva rotineiramente as competências que a Constituição lhe atribui. Portanto, a intervenção só pode ocorrer excepcionalmente, quando presentes todos os seus requisitos substanciais e formais, requisitos esses que devem ser interpretados restritivamente, já que a intervenção é uma exceção e não uma regra. A necessidade significa que, como a intervenção é uma medida excepcional, ela só pode ocorrer quando for realmente necessária. E quando a intervenção será realmente necessária? Quando estiverem presentes determinados motivos ou pressupostos de fundo que são previstos na Constituição para essa medida. A formalidade significa que a intervenção depende da obediência a certos ritos e a certos procedimentos formais que estão previstos na Constituição. Esses procedimentos e ritos, eles podem variar conforme os motivos autorizadores. Determinados motivos ensejam a adoção de certas formalidades e outros motivos ensejam a adoção de outras formalidades. E o princípio da temporariedade significa que, como medida excepcional, a intervenção é sempre temporária. Ela dura apenas o tempo necessário
para resolver, sanar os motivos que levaram à intervenção. Por isso, a intervenção deve cessar assim que for possível. Assim que for possível, deve-se retomar a normalidade federativa com cada entidade exercendo as suas competências constitucionais. Então, estes são os princípios da intervenção. E quais são os pressupostos de fundo ou motivos capazes de ensejar essa drástica medida? Os pressupostos de fundo podem ser ligados à defesa do Estado, à defesa do princípio federativo, à defesa das finanças estaduais ou municipais e à defesa da ordem constitucional. Vamos ver quais são as situações fáticas previstas na Constituição que caracterizam a presença de cada um destes pressupostos de fundo, ou seja, quais são os motivos fáticos que podem levar à adoção da intervenção. Os pressupostos de fundo ligados à defesa do Estado são os seguintes. Artigo 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para... Observem logo no caput do artigo 34 o princípio da não intervenção. A Constituição não afirma a União intervirá nos Estados ou no Distrito Federal nos seguintes casos. Não. O texto da Constituição é influenciado pelo princípio da excepcionalidade ou da não intervenção. Vejam, a União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto quando presente determinados motivos. Os que são ligados à defesa do Estado são estes aqui. Inciso 1º, manter a integridade nacional. Inciso 2º, repelir invasão estrangeira. Então, aqui são pressupostos de fundo ligados à defesa do Estado. Quanto à defesa do princípio federativo, a União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para repelir invasão de uma unidade da Federação em outra. No que concerne à defesa das finanças estaduais, nós encontramos no artigo 34, ainda, que a União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para, inciso 5º, reorganizar as finanças da unidade da Federação que suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos na hora da prova. Ao invés de 2 anos, as questões objetivas colocam 3 anos consecutivos ou 4 anos, salvo motivo de força maior. Ou deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição dentro dos prazos estabelecidos em lei. Quanto à defesa das finanças municipais, a Constituição prevê no artigo 35 agora que o Estado não intervirá em seus municípios nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando, mais uma vez, agora no artigo 35, a presença do princípio da não intervenção. Assim como o artigo 34 diz que a União não intervirá nos estados, o artigo 35 diz que o Estado não intervirá em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando, inciso 1º, deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por 2 anos consecutivos a dívida fundada. Então, nós vimos a dívida fundada, tanto no artigo 34, inciso 5º, letra A possibilidade de intervenção da União nos Estados para reorganizar as finanças do Estado que suspendeu o pagamento da dívida fundada por 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior, como também vimos a dívida fundada no artigo 35, inciso 1º. E o que é dívida fundada? Qual é o conceito de dívida fundada? Esse conceito está no artigo 98 da Lei 4.320, de 64, que diz que a dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a 12 meses. Na hora da prova, esses 12 meses viram 24 meses, 36 meses, isso estará errado. A dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou financeiro de obras e serviços públicos. Bom, prosseguindo aqui nos motivos que podem levar à federação, quanto à defesa da ordem constitucional, nós encontramos
a possibilidade de intervenção da União nos Estados para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública, para garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação, para prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial, para assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais, e aqui nós encontramos os chamados princípios constitucionais sensíveis. O que são princípios constitucionais sensíveis? São estes previstos no inciso 7º do artigo 34, que podem levar à intervenção. E aqui, esses motivos, eu já adianto, esses princípios constitucionais sensíveis, eles ensejarão a propositura da ação interventiva pelo Procurador-Geral da República no Supremo Tribunal Federal. Bom, mas quais são esses princípios constitucionais sensíveis? A forma republicana, o sistema representativo e o regime democrático, os direitos da pessoa humana, a autonomia municipal, a prestação de contas da administração pública direta e indireta, e aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Ainda quanto à defesa da ordem constitucional, nós encontramos no artigo 35 que o Estado não intervirá em seus municípios, nem a União dos municípios localizados em território federal, exceto quando não forem prestadas contas devidas na forma da lei, não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde, ou o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios constitucionais sensíveis indicados na Constituição Estadual. Aqui já são os princípios sensíveis e estaduais, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Nós vimos que há hipóteses em que a não aplicação de receitas no ensino e na saúde podem levar à intervenção. E aqui eu quero fazer um adendo. Sobre a aplicação de receitas de ensino, de receitas no ensino, vide o artigo 212 da Constituição, que diz que a União aplicará anualmente nunca menos de 18, e os estados e o Distrito Federal e os municípios nunca menos de 25% da receita resultante de impostos na hora da prova. Ao invés de impostos, a questão coloca tributos, o que é muito diferente. Esses percentuais também são trocados na hora da prova. Então, nunca a União aplicará menos de 18% e os estados e o Distrito Federal, os municípios, nunca menos de 25% da receita resultante de impostos, compreendida proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. E quanto à saúde, no que concerne a aplicação de receitas na saúde, eu sugiro que você observe o artigo 198, parágrafo 2º da Constituição e a Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, segundo a qual a União, no caso da União, o valor mínimo a ser aplicado depende da variação do PIB no ano anterior ao da Lei Orçamentária Anual, é o artigo 5º da Lei Complementar 141. Quanto aos estados e ao Distrito Federal, o valor mínimo a ser aplicado, quanto aos impostos estaduais e outros recursos, é de 12%. No que se refere aos municípios e ao Distrito Federal, o valor mínimo a ser aplicado quanto aos impostos municipais e outros recursos é de 15%, e quanto ao Distrito Federal, o valor mínimo a ser aplicado quanto a impostos que não possam ser segregados em base estadual ou municipal é de 12%. Estes percentuais têm sido exigidos em provas de concurso, por isso eu os trouxe para todos vocês. Bom, outro detalhe é o seguinte: a intervenção da União em um estado, ou no Distrito Federal, ou ainda em município situado em território, é da competência privativa do presidente da República. A Constituição diz que compete à União, no artigo 21, decretar estado de sítio, estado de defesa e a intervenção federal. E no artigo 84,
a Constituição diz que compete privativamente ao presidente da República decretar e executar a intervenção federal. Então, a decretação de intervenção da União em Estado ou em município situado em território é da competência do presidente da República. Já a intervenção do Estado em município, por analogia, é da competência privativa do governador. Outro tema ligado à intervenção é o tema das espécies de intervenção. Quais são estas espécies? A intervenção pode ser uma intervenção de ofício ou pode ser uma intervenção provocada. A intervenção de ofício é aquela decretada pelo presidente da República, ou no caso da intervenção em município, pelo governador, com base em seu juízo pessoal de conveniência e oportunidade. Já a intervenção provocada é aquela que depende de uma solicitação, de uma requisição ou do provimento judicial de uma representação interventiva na forma da Lei 12.562 de 2011. Um outro detalhe é o de que a intervenção de ofício possui um procedimento formal, que é um procedimento básico composto de 3 fases. Este procedimento formal básico, ele, portanto, é trifásico. Quais são as 3 fases do procedimento formal básico da intervenção ex officio? A primeira fase é a oitiva do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional, artigo 90, inciso 1º, e artigo 91, parágrafo 1º, inciso 2º. A segunda fase, depois da oitiva dos conselhos, é a fase de edição do decreto presidencial de intervenção. E a terceira fase é a fase da submissão do decreto de intervenção à apreciação do Congresso Nacional em 24 horas. Bom, no único caso real de intervenção feita no Brasil sob a égide da Constituição de 88, que foi a intervenção na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, decretada em fevereiro de 2018, o decreto presidencial de intervenção, que foi o decreto número 9.288, de 16 de fevereiro de 2018, ele foi editado antes da oitiva dos conselhos, antes da oitiva do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional, que, aliás, se reuniram às pressas em uma sessão conjunta e eles não tinham sua composição plena, porque muitos dos seus membros sequer haviam sido indicados. Então, o que ocorreu nesse único caso de intervenção da União em Estado ocorrido sob a égide da Constituição de 88? Este procedimento trifásico é oitiva dos conselhos, edição do decreto e depois submissão do decreto ao Congresso Nacional. Ele foi desrespeitado, porque antes da oitiva dos conselhos foi editado o decreto de intervenção. Então, na nossa opinião, esse procedimento foi constitucionalmente incorreto, porque, conforme os artigos 89 e 91, os conselhos são órgãos de consulta do presidente da República e não do Congresso Nacional. Portanto, a lógica é que antes do presidente da República editar um decreto de intervenção, ele deve ouvir os conselhos, porque os conselhos são órgãos de consulta do presidente. De nada adianta colher uma manifestação desses conselhos depois de editado o decreto, porque esses conselhos não são órgãos de consulta do Congresso Nacional, e sim órgãos de consulta do presidente da República. Sobre a oitiva dos conselhos, a Constituição diz muito claramente: compete ao Conselho da República, artigo 90, pronunciar-se sobre, inciso 1º, intervenção federal, além de estado de defesa e de estado de sítio. Já o artigo 91, parágrafo 1º, afirma que compete ao Conselho de Defesa Nacional, inciso 2º, opinar sobre a decretação de estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal. E aí vem uma questão muito interessante. Estas oitivas destes dois conselhos têm uma natureza
opinativa ou uma natureza vinculante. Conforme a doutrina majoritária, a oitiva dos conselhos tem natureza opinativa, não é vinculante. Os conselhos podem sugerir algo e o presidente da República discordar da sugestão dos conselhos. Ainda conforme a doutrina majoritária, esta oitiva é obrigatória nos casos de intervenção ex officio e também de intervenção provocada por solicitação, porque nestas hipóteses há discricionariedade do presidente da República. Mas esta oitiva não se aplica, ainda segundo a doutrina majoritária, nos casos de intervenção provocada por requisição ou por provimento pelo Supremo Tribunal Federal de representação interventiva. Porque nesses casos não há discricionariedade do presidente da República. E, além disso, nestes casos, já existe um controle judicial prévio. Então, a doutrina entende que a consulta aos conselhos é obrigatória nas hipóteses em que há discricionariedade presidencial e ela não se aplica nos casos de intervenção em que não há discricionariedade, que são as hipóteses de intervenção provocada por requisição ou por provimento pelo Supremo de representação interventiva. Na verdade, há pouca jurisprudência sobre o tema, porque na prática nós tivemos apenas uma intervenção sob a égide da Constituição de 88. Então nós não temos muita jurisprudência sobre o tema. Na questão da intervenção provocada por provimento de representação interventiva do Supremo Tribunal Federal, a situação é regulada pela Lei 12.562, que realmente não prevê qualquer oitiva destes órgãos. A Lei 12.562 diz que, julgada a ação pelo Supremo, far-se-á comunicação às autoridades ou aos órgãos responsáveis pela prática dos atos questionados e, se a decisão final for pela procedência do pedido formulado na representação interventiva, o presidente do Supremo Tribunal Federal, publicado o acórdão, levá-lo-á ao conhecimento do presidente da República para, no prazo improrrogável de 15 dias, dar cumprimento aos parágrafos 1º e 3º do artigo 36 da Constituição Federal. Portanto, quanto à questão da intervenção provocada pelo julgamento de representação interventiva perante o Supremo, realmente não há previsão da oitiva dos conselhos. O presidente da República, depois do julgamento do Supremo, terá o prazo de 15 dias para emitir o decreto de intervenção. Bom, voltando ao procedimento da intervenção ex officio, após a oitiva dos conselhos, caso o presidente da República entenda que a situação realmente é uma situação que enseja a intervenção, ele irá editar o decreto de intervenção, que possui requisitos e limites constitucionais, e em seguida ele submeterá esse decreto à apreciação do Congresso Nacional. Diz o artigo 36, parágrafo 1º, o decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor. Então, observem aí o conteúdo do decreto de intervenção. Este decreto será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado no prazo de 24 horas. Observem ainda que não necessariamente existe a figura do interventor. Vejam que a Constituição diz que, se couber, o decreto de intervenção trará a nomeação do interventor. Prosseguindo, o artigo 49 diz que é da competência exclusiva do Congresso Nacional, inciso 4º, aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, além de autorizar estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas. Então, o Congresso ele deve aprovar a intervenção e ele também pode suspender a intervenção.
E o artigo 36 diz que se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou Assembleia Legislativa, far-se-á convocação extraordinária no mesmo prazo de 24 horas. Então, se houver uma hipótese de intervenção durante o recesso do Congresso Nacional ou da Assembleia, far-se-á uma convocação extraordinária em 24 horas. Sugiro sobre a convocação extraordinária, que você veja também o artigo 57, parágrafo 6º, inciso 1º. Bom, então o decreto, se couber, nomeará o interventor. Se houver interventor, ele pode substituir qualquer autoridade da entidade que sofre a intervenção. Com um detalhe, no decreto de intervenção da segurança pública no Estado do Rio de Janeiro, o único decreto de intervenção sob a égide da Constituição de 88, o decreto 9288, constou, surpreendentemente, que o cargo de interventor teria natureza militar. Isto, com todas as vênias, não encontra amparo em nenhum dispositivo da Constituição. A Constituição não diz em lugar algum que o cargo de interventor é um cargo de natureza militar. Pelo contrário, o cargo de interventor é um cargo de natureza civil. Bom, os atos praticados pelo interventor podem ser atos de duas espécies. Em primeiro lugar, atos diretamente ligados aos motivos da intervenção. E, em segundo lugar, atos de gestão comum. Então, imaginemos que o interventor vai substituir o governador do Estado. Bom, substituindo o governador do Estado, o interventor praticará atos ligados ao objeto da intervenção para resolver o problema, para sanar os motivos que levaram à intervenção, mas ele vai praticar também atos comuns de gestão do Estado. Ele vai, por exemplo, nomear, aposentar servidores públicos, etc. Quanto aos atos diretamente ligados à intervenção, segundo a doutrina, a responsabilidade civil principal é da entidade que promove a intervenção. Então, quem é responsável civilmente por danos praticados pelo interventor quando ele pratica atos ligados diretamente à intervenção? A entidade interventora. Já no que se refere à responsabilidade civil por eventuais danos causados pelo interventor, praticando atos comuns da entidade que sofre a intervenção, segundo a doutrina, nessa hipótese, a responsabilidade civil principal é da entidade que sofre a intervenção, mas a entidade interventora pode ter responsabilidade civil subsidiária. Outro detalhe. O artigo 36, parágrafo 3º, traz a possibilidade de haver intervenção sem necessidade de interventor, quando o decreto se limitar a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade. Então, o que é que nós encontramos na Constituição sobre isso? Artigo 36, parágrafo 3º. Nos casos do artigo 34, inciso 6º, ou seja, quando o motivo da intervenção é prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial, e também do artigo 34, inciso 7º, quando o motivo é a violação de um princípio constitucional sensível, é o caso da representação interventiva no Supremo, ou do artigo 35, inciso 4º, quando o motivo é a representação interventiva estadual ou a necessidade de prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial no Estado, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, nessas hipóteses, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade. Então, pode ser uma intervenção branda, que apenas suspende a execução de um ato impugnado. Então, muito cuidado aqui com esse dispositivo que dispensa a apreciação da intervenção pelo Congresso e pela Assembleia Legislativa, se a intervenção nestas hipóteses for uma intervenção que se limite a suspender a execução de um ato impugnado, se essa medida for suficiente para restabelecer a normalidade. Bom, então nós vimos os requisitos e os detalhes da intervenção ex officio. No nosso próximo encontro, vamos tratar das hipóteses de intervenção
provocada. Nós estamos conversando sobre a intervenção. E nós vimos que a intervenção pode ser de duas espécies. Nós podemos falar em intervenção ex officio e em intervenção provocada. Nós vimos na última aula vários detalhes acerca da intervenção ex officio e vamos retomar o nosso conteúdo programático com detalhes sobre a intervenção provocada. Na intervenção provocada, a edição do decreto interventivo depende de um requisito prévio. E este requisito prévio pode ser uma solicitação, uma requisição ou um provimento judicial de representação interventiva. Esta exigência formal do requisito prévio está vinculada ao motivo que enseja a intervenção. Portanto, a depender do motivo, nós podemos ter ou não a necessidade formal de um requisito prévio. E a depender do motivo, este requisito prévio pode ser uma solicitação, uma requisição ou um provimento judicial. A requisição e o provimento judicial funcionam como espécies de controles formais diferenciados da intervenção, tendo em vista o seu princípio da excepcionalidade. Como vimos, não é preciso, não é necessário ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional nas hipóteses de intervenção provocada. As hipóteses de provocação estão previstas na Constituição. A Constituição dirá o motivo que pode levar a uma intervenção provocada. E nós encontramos nessa linha, no artigo 36, o seguinte: a decretação da intervenção dependerá, inciso 1º. No caso do artigo 34, inciso 4º, ou seja, na necessidade de garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação, de uma solicitação. Então, aqui é intervenção provocada por solicitação. Nesse caso, uma solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, coato ou impedido, ou de uma requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. Ainda no artigo 36, a decretação da intervenção dependerá, inciso 2º, no caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária, de uma requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral. Ainda examinaremos a intervenção provocada por um provimento judicial, mas por enquanto nós temos aqui nesses dois dispositivos as situações de intervenção provocada por solicitação e por requisição. E aí vem uma questão muito importante. Existe diferença de natureza jurídica entre a solicitação e a requisição ou não? Bom, para boa parte da doutrina, como, por exemplo, a obra doutrinária do ministro Gilmar Mendes e do professor Paulo Gonet Branco, também a obra doutrinária do professor Dirley da Cunha Júnior, para parte da doutrina, há discricionariedade do presidente apenas nos casos de solicitação e de intervenção ex officio, e não há discricionariedade do presidente nos casos de requisição. Então, parte da doutrina diz que sim, que há diferença de natureza jurídica entre solicitação e requisição, sendo que na solicitação permanece a discricionariedade do presidente da República para editar ou não o ato interventivo, o decreto interventivo. Já na requisição, nós encontramos um ato vinculado de mera formalização da requisição, dispensando-se, inclusive, a necessidade de oitiva do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional, bem como a necessidade de submissão
do decreto interventivo ao Congresso Nacional. Então, a doutrina entende que há diferença de natureza jurídica entre solicitação e requisição dessa forma. Na requisição, nós temos um ato vinculado. Bom, outra questão interessante e muito específica é a seguinte. No caso de intervenção com base no artigo 34, inciso 4º, a requisição da intervenção visando garantir o livre exercício do Poder Judiciário. Existe necessidade, nessa hipótese específica, de submissão do decreto ao Congresso Nacional? Bom, trata-se de uma requisição, como consta do artigo 36, inciso 1º da Constituição, que nós vimos. A decretação da intervenção dependerá, no caso do artigo 34, inciso 4º, a parte final agora, de requisição do Supremo Tribunal Federal se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. Então, é uma hipótese de requisição. Mas ela não está no artigo 36, parágrafo 3º, que dispensa a apreciação pelo Congresso Nacional nos casos de intervenção para prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial, nos casos de violação de princípios constitucionais sensíveis e nos casos de representação interventiva estadual e da necessidade de prover a execução de lei de ordem ou de decisão judicial no Estado. Então, observem que aqui no artigo 36, parágrafo 3º, que dispensa a apreciação pelo Congresso Nacional, não está a hipótese do artigo 36, inciso 1º, e é uma requisição, mas não está previsto expressamente aqui no artigo 36, parágrafo 3º, como uma situação que autoriza a dispensa de submissão ao Congresso Nacional. Nós não temos jurisprudência sobre esse tema, já que não tivemos na prática nenhuma intervenção decretada com base neste fundamento e, portanto, é natural a existência de divergências doutrinárias a respeito. Não há uma posição definitiva do Supremo Tribunal Federal. Alguns autores preferem a interpretação literal do artigo 36, parágrafo 3º. Alguns autores vão pela linha de interpretar literalmente esse dispositivo, e nessa hipótese não consta aqui a dispensa de apreciação do Congresso em relação à intervenção decretada com o objetivo de garantir o livre exercício do poder judiciário. Então, seria uma requisição para a parte da doutrina que deve ser submetida ao Congresso Nacional. Então, esta é a linha adotada por parte da doutrina. Outros autores, por exemplo, a professora Geisa Rodrigues e outros autores, e é também a minha opinião pessoal, priorizam uma interpretação teleológica e sistemática da Constituição, e não uma interpretação literal. Nessa linha, o que importa é se tratar de uma requisição. E tratando-se de requisição, não há discricionariedade do presidente da República e não há, portanto, nenhum sentido em submeter o decreto ao Congresso Nacional, porque a requisição, inclusive, é requisitada pelo Supremo Tribunal Federal. E se ela é requisitada pelo Supremo, é um ato vinculado do presidente da República e, portanto, não faz sentido submeter a apreciação do Congresso Nacional. Na verdade, nessa hipótese de intervenção, o Poder Judiciário estadual, que está coato ou impedido, ele solicita ao Supremo e o Supremo, se entender o caso, requisita a intervenção ao presidente da República, que não terá nenhuma discricionariedade. Logo, ausente a discricionariedade, não há nenhuma razão para submeter o decreto ao crivo do Congresso Nacional. Agora, a dispensa de apreciação pelo Congresso Nacional, em qualquer hipótese, nesta hipótese, ou nas hipóteses aqui do parágrafo 3º do artigo 36, em qualquer hipótese, mesmo que seja dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional, isso não significa que o Congresso não possa fiscalizar o exato cumprimento da intervenção nos termos do decreto e nos termos da
própria requisição. Autores como Ingo Sarlet, por exemplo, apontam que o Congresso sempre poderá fiscalizar o exato cumprimento da intervenção. Inclusive, pode suspender a intervenção a qualquer tempo, na forma do artigo 49, inciso 4º. E o Congresso, portanto, pode tomar as providências se identificar vício formal ou desvio de finalidade. Então, o controle político do Congresso Nacional, ele não está afastado nem mesmo nas hipóteses nas quais há a dispensa de apreciação do decreto interventivo pelo Congresso Nacional. Bom, outro detalhe. Quanto à hipótese de intervenção prevista no artigo 36, inciso 2 da Constituição, ou seja, no caso de desobediência à ordem ou decisão judicial, vamos buscar aqui o dispositivo, o artigo 36, inciso 2. Então, intervenção decretada no caso de desobediência de ordem ou decisão judiciária, que dependerá de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral, a doutrina entende que a competência destas cortes para requisitar a intervenção, ela é definida pela matéria. Então, compete ao Supremo Tribunal Federal a requisição quando o ato inobservado tem lastro na Constituição Federal. Compete ao STJ a requisição quando a matéria envolvida é de natureza legal. E compete ao Tribunal Superior Eleitoral quando se tratar de matéria de índole eleitoral. Isso está na Intervenção Federal 2792, relator ministro Marco Aurélio, julgado em 4 de junho de 2003. Por outro lado, compete ao Supremo Tribunal Federal requisitar a intervenção para assegurar a execução de decisões da Justiça do Trabalho ou da Justiça Militar, mesmo quando forem decisões fundadas em direito infraconstitucional. É o que nós encontramos na Intervenção Federal número 230, relator ministro Sepúlveda Pertence. Bom, uma outra hipótese específica de intervenção provocada, nós vimos a intervenção provocada por solicitação e por requisição, resta agora ver a terceira hipótese, que é a hipótese de intervenção provocada por representação interventiva. Representação interventiva ou ação interventiva movida pelo Procurador-Geral da República no Supremo Tribunal Federal, conforme previsto no artigo 36, inciso 3º da Constituição, que diz o seguinte: a decretação da intervenção dependerá de provimento pelo Supremo Tribunal Federal de representação, que é a representação interventiva, do Procurador-Geral da República, na hipótese do artigo 34, inciso 7º, ou seja, na hipótese de violação dos chamados princípios constitucionais sensíveis, e também no caso de recusa à execução de lei federal. Eu sugiro a leitura da Lei 12.562 de 2011, que trata do tema. Mas vamos aqui trazer, desde logo, alguns detalhes. Em primeiro lugar, somente o Procurador-Geral da República pode mover a representação interventiva. Somente ele tem legitimidade para mover esta representação. Isso está neste dispositivo, artigo 36, inciso 3º, e também no artigo 129, inciso 4º da Constituição. O provimento pelo Supremo Tribunal Federal da representação interventiva vai implicar necessidade do presidente da República praticar ato vinculado, de mera formalização da decisão judicial. Não há discricionariedade. Se o Supremo julgar procedente a representação interventiva, o presidente da República deverá proceder à intervenção, deverá fazer o decreto de intervenção. Portanto, não há discricionariedade. Aqui nós temos um ato vinculado.
Por isso, como nós já mencionamos, não há necessidade de oitiva do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional, nem há necessidade de submeter o decreto de intervenção ao Congresso Nacional, porque já houve um controle prévio. O Supremo Tribunal Federal já fez o controle, e o controle judicial, no caso, da necessidade de intervenção. Mas, mesmo se tratando de ato vinculado, esta vinculação diz respeito apenas à decretação da intervenção. Há ainda algum espaço de discricionariedade do presidente da República. O chefe do Poder Executivo, ele é obrigado a editar o decreto interventivo. Isto é ato vinculado. Mas ele tem alguma discricionariedade quanto ao conteúdo do decreto interventivo, a determinados aspectos do decreto interventivo que se submetem à discricionariedade do chefe do Poder Executivo. Por exemplo, a escolha do interventor, se for o caso, a duração, a amplitude. Então, ainda teremos algum espaço de discricionariedade, embora a edição do decreto interventivo seja um ato vinculado. Outro detalhe muito importante, uma questão interessante, é a seguinte: é possível ou não a criação, por meio de emendas constitucionais, de novos princípios constitucionais sensíveis ou de novas causas de intervenção? Bom, em primeiro lugar, já houve criação de princípio constitucional sensível por emenda constitucional. Vejam aqui, a Constituição, no artigo 34, nós encontramos no inciso 7º, que a União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, inciso 7º, exceto para assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. Bom, letra E, a aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino, foi uma linha incluída pela emenda constitucional 14, e posteriormente esta mesma linha foi modificada na sua redação pela emenda 29, desculpem. Aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida proveniente das transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações de serviços públicos de saúde. Então nós tivemos a possibilidade de emenda constitucional criar novos princípios constitucionais sensíveis. E também já houve criação, por emenda, de uma nova causa de intervenção do Estado em município ou de intervenção da União em município situado em território federal. Vejam aqui. Artigo 35, o Estado não intervirá em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando, inciso 3º, não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino, a redação original, e foi modificada pela emenda constitucional 29, que passou a ter a seguinte redação: não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Portanto, é possível a criação de princípios sensíveis ou de novas causas de intervenção por emenda constitucional. Então, como podem ver, isto já ocorreu e estas emendas constitucionais não foram declaradas inconstitucionais. Então, é possível que o constituinte reformador, ou poder de reforma, através de emendas constitucionais, crie novos princípios constitucionais sensíveis, novas causas de intervenção. Mas não é uma autorização absoluta. Esta possibilidade não autoriza que o poder de reforma crie toda e qualquer causa de intervenção. Na verdade, é preciso ter cuidado, porque, a depender da situação concreta, isto pode violar o pacto federativo. Possibilidades de intervenção criadas pelo poder de reforma que não veiculem motivos realmente necessários serão inconstitucionais por violação à federação. Então, é possível, mas não é uma autorização absoluta.
A eventual criação, por meio de emenda, de novos princípios constitucionais sensíveis ou de novas causas de intervenção pode ter óbice na cláusula pétrea da federação. Em tese, a criação de novas hipóteses de intervenção pode vir a ser compreendida como uma medida tendente a abolir a federação e, portanto, será uma emenda inconstitucional. Mas é possível. Tudo vai depender da situação concreta, do que concretamente estiver previsto na emenda constitucional. Por outro lado, não é possível que os estados criem nas constituições estaduais hipóteses de intervenção nos seus municípios que não tenham paralelo com as hipóteses de intervenção de estados e municípios na Constituição Federal. O Supremo já decidiu que os estados não podem criar causas de intervenção em seus municípios nas constituições estaduais. Por exemplo, o Supremo declarou a inconstitucionalidade do artigo 91, inciso 5º da Constituição do Estado de Pernambuco, que criou a hipótese de intervenção do Estado em município quando ocorrer prática de atos de corrupção e improbidade nos municípios, nos termos da lei. O Supremo, ao julgar o tema, decidiu o seguinte: ação direta de inconstitucionalidade, impugnação do inciso 5º do artigo 91 da Constituição do Estado de Pernambuco, hipótese de intervenção em município para além da taxatividade assegurada no artigo 35 da Constituição da República, vulneração ao princípio da autonomia dos entes federados precedentes, ação direta de inconstitucionalidade procedente. Foi a DIN 2917, julgada em 27 de março de 2020. Vide ainda a DIN 1000, publicada no Diário de 22 de abril de 94, a DIN 614, a DIN 2636, etc. Bom, além disso, eu gostaria de trazer para vocês um quadro síntese sobre a intervenção que eu julgo muito útil e que é um quadro síntese preparado pela professora Geisa de Assis Rodrigues. Neste quadro síntese, a professora Geisa de Assis Rodrigues, ela vai relacionar aqui o motivo e a forma. Então, a depender do motivo da intervenção federal, nós teremos uma forma específica. É um quadro, ao meu modo de ver, muito didático. Então vejam aqui na esquerda, se o motivo for manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira, por ter um grave comprometimento da ordem pública ou reorganizar as finanças públicas, a forma da intervenção é uma intervenção de ofício pelo presidente da República, ouvidos o Conselho da República, Conselho de Defesa, mediante decreto de intervenção que deve ser submetido à apreciação do Congresso Nacional. Se o motivo for garantir o livre exercício do Executivo ou do Legislativo, há uma solicitação do Executivo ou do Legislativo ao Presidente da República, devendo ser ouvidos os conselhos mediante decreto de intervenção submetido à apreciação do Congresso Nacional. Quando o motivo é garantir o livre exercício do Poder Judiciário, ou prover a execução de ordem, ou prover a execução de lei federal, ou assegurar a observância dos princípios sensíveis, nós temos aí as formas previstas e ainda quando não pagamento de dívida fundada, quando for um caso de não prestação de contas ou não aplicação do mínimo exigido na saúde e na educação, a forma prevista está à sua direita, e também quando for assegurada a observância dos princípios indicados na Constituição Estadual, também temos neste quadro a forma prevista. Então nós temos aí esta relação, não vou ler tudo, vocês podem fazer isso no seu estudo solitário, mas este quadro síntese é muito bem feito, ao meu modo de ver, no que diz respeito a esta correlação entre os motivos e a forma necessária para a intervenção. Bom, a excepcionalidade e a temporariedade da intervenção impõe que a intervenção, seja ela de ofício, seja ela provocada, cesse imediatamente assim que for possível. E, neste caso, as autoridades afastadas de seus cargos voltarão aos cargos, salvo impedimento legal. É o que nós encontramos no artigo 36, parágrafo 4º da Constituição. Além disso, a excepcionalidade e a temporariedade da intervenção impõem que esta intervenção seja submetida a certos controles. Esses controles podem ser controles políticos ou controles
judiciais. Nós temos controle político da intervenção na submissão do decreto ao Congresso Nacional, por exemplo, ou na possibilidade do Congresso Nacional suspender a execução. Também temos o controle político na necessidade do Procurador-Geral da República formular um juízo de propositura ou não da representação interventiva nos casos dos princípios constitucionais sensíveis. Temos controle judicial em relação aos pressupostos e requisitos constitucionais da intervenção, o Supremo pode analisar isso. Temos controle judicial quanto ao provimento ou não da representação interventiva formulada pelo Procurador-Geral da República no Supremo, e também é possível o controle judicial dos atos do interventor. Como exemplo de controle judicial, podemos citar a DIN 5915, ajuizada no Supremo contra o decreto de intervenção da segurança pública no estado do Rio de Janeiro, o decreto 2288. A vigência da intervenção federal implica uma limitação circunstancial ao poder de reforma. Impede que, durante a intervenção, a Constituição seja reformada. Isso está no parágrafo 1º do artigo 60, que diz que a Constituição não pode ser emendada na vigência de intervenção federal e também de estado de defesa e de estado de sítio. É uma limitação circunstancial ao poder de reforma. E aí nós temos um debate muito interessante. O que a Constituição proíbe? É apenas a aprovação da emenda ou também a iniciativa de propostas de emenda e a tramitação de propostas de emenda. Então, o que é que está proibido? É apenas aprovar uma proposta de emenda constitucional ou mesmo iniciar o processo legislativo e permitir a tramitação deste processo legislativo. Há doutrina em ambos os sentidos. Para o professor Paulo Napoleão Nogueira da Silva, por exemplo, pode haver tramitação, mas não pode haver decisão final. Já para Ingo Wolfgang Sarlet, não pode haver nada. A Constituição proíbe todo e qualquer ato relativo ao processo legislativo de elaboração de emendas constitucionais. Minha opinião pessoal, e não é nada além disso, é apenas uma opinião pessoal, coincide com a posição do professor Ingo Sarlet. Eu acho que a Constituição proíbe qualquer movimentação de propostas de emenda constitucional, não só a aprovação. Mas é preciso relembrar dois fatos. Em primeiro lugar, em maio de 2018, o presidente da Câmara dos Deputados mandou instalar a comissão especial para examinar a proposta de emenda da modificação do foro privilegiado, mesmo durante a existência de intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. E, em segundo lugar, o ministro Dias Toffoli, em decisão monocrática de 13 de julho de 2018, denegou a ordem em mandado de segurança 35535, adotando a posição de que a Constituição proíbe apenas a aprovação de emenda constitucional na vigência de intervenção, não proibindo expressamente a tramitação de propostas de emenda constitucional no mesmo sentido. Então, nós temos uma decisão monocrática, não é uma decisão do plenário do Supremo, mas uma decisão monocrática no sentido de que a proibição ela atinge apenas a deliberação final. Bom, sobre a intervenção, é importante ainda estudar a Lei 12.562. Eu sugiro que vocês leiam esta lei, a lei que trata da representação interventiva do Procurador-Geral da República, e também é importante estudar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Eu vou deixar no material de apoio de vocês uma série de decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a intervenção. Então, estas aqui e outras decisões estarão no material de apoio de vocês. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.